Olá, eu sou Maria Tereza Carneiro, gerente executiva de marketing e relacionamento da Vivest. Bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Vivecast. E dessa vez, além do arquivo de áudio, que está disponível em todas as plataformas de áudio para quem quiser ouvir, a gente também traz a imagem da nossa gravação, da nossa conversa aqui, que vai ficar disponível para quem quiser assistir no YouTube. Dessa vez, a conversa será com o nosso presidente, Walter Mendes, e o nosso diretor de investimentos, Jorge Cimino Júnior. E o assunto, resultados dos planos de previdência, meta atuarial e troca de indexador. Antes de começar, só para reforçar que a gente está aqui gravando com o máximo de segurança. Só eu, o Jorge e o Walter é que tiramos a máscara, o restante da equipe está de máscara e estamos todos vacinados e mantendo a distância adequada. Bom, vamos começar. Os planos de previdência da Vivest têm um histórico de obter excelentes resultados nos investimentos, superando a rentabilidade da maioria dos fundos de pensão e dos investimentos do mercado. Apesar disso, nos últimos anos, alguns planos da Fundação têm registrado déficit e não têm conseguido atingir a meta atuarial, que é aquela rentabilidade necessária para que as contas do plano fiquem equilibradas, ou seja, o valor total dos investimentos, os chamados ativos do plano, atinjam o montante necessário para honrar os compromissos atuais e futuros com os participantes, ou seja, pagar os benefícios, as aposentadorias e as pensões. E por que isso vem acontecendo nos últimos anos? Bom, vamos começar com o nosso diretor Jorge Cimino. Jorge, você pode explicar o motivo desses déficits registrados nos planos? Foi a rentabilidade dos investimentos que não foi suficiente? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que nós temos a indexação dos planos pelo IGPDI, né? Que é o índice mais antigo de inflação, calculado desde 47. E ele é um híbrido, ele é uma coisa que não tecnicamente obsoleta, né? Porque ele mistura preço por atacado, preço ao consumidor e preços de construção civil. Isso não existe em lugar nenhum. O que existe é ou você tem um índice de preço ao consumidor ou um índice de preço por atacado. Muito bem, na composição dele, 60% é preço por atacado. E o que tem dentro desse preço por atacado? Basicamente um vasto conjunto de commodities, aço, petróleo, soja, carne de boi, enfim, minério de ferro, cobre. E esses preços são impactados pela variação da taxa de câmbio. Nos 2 últimos anos, nós tivemos uma combinação perversa nesse componente. Por quê? Porque os preços das commodities em dólar subiram muito, né? E a variação da taxa de câmbio aqui no Brasil sofreu uma desvalorização. Então, quando você faz a composição das duas coisas, ou seja, você transforma o preço em dólar em preços em reais, o índice subiu muito. Uma ideia, dentro desse índice de preço por atacado, que é 60% do IGP, tem um pedaço que é preço industrial, tem um pedaço que é preço agrícola, né? Em 12 meses, vamos lá, começando em junho do ano passado até julho desse ano, os preços agrícolas desse indicador subiram 36%. 36%. O resultado disso é que o IGP, que corrige o nosso passivo, o ano passado, foi de 24%, enquanto que o IPCA foi 4,5%. Quer dizer, se você fizer a proporção do IGP pelo IPCA, dá quase 5 vezes, né? Que é a mais alta desde 1994. Então, deu um descompasso. Então, nós tivemos o ano passado, né, uma meta atuarial de quase 32%, né? Nenhum ativo rendeu 32%, tá certo? E do lado dos ativos, nós tivemos até que uma rentabilidade razoável, por volta de 17%, 16%, mas é claro, 32% ficou uma diferença enorme, né? Então, a raiz do déficit, digamos assim, está justamente você usar um índice que ele traz commodities em dólar mais taxa de câmbio. E o que é pior, infelizmente, esse mesmo efeito está se repetindo em 2021, né, numa proporção menor. Insisto, o ano passado foi o IGP 24 e o IPCA 4,5. Esse ano o IGP deve dar por volta de 20 ou 19, né, e o IPCA vai dar 9,5. Quer dizer, se a proporção o ano passado foi de quase 5 vezes, esse ano a proporção vai ser quase 2 vezes. Mas, de novo, é uma proporção muito significativa. Então, assim, o ano passado a meta foi 32, esse ano a meta atuarial vai ser uns 24, né? Porque o que é a meta atuarial? É isso que eu te pergunto. É o indexador mais o juro atuarial, que é o juro que você tem que perseguir no longo prazo,
né? Então, se a gente pegar o ano passado, grosso modo, 24 com 4,85, 89, desculpa. E esse ano aqui é o IGP, que deve dar 18, 19, talvez 20, com mais 4,81. Quando você faz esse compósito, se você olha 2020 e 2021, nós vamos ter 65% de meta atuarial em 2 anos. Não tem nada, não tem ninguém que tem um objetivo de retorno dessa proporção. Quando a gente olha os ativos financeiros, então vamos olhar a renda fixa, vamos olhar a Selic, vamos olhar os títulos públicos atrelados à inflação, vamos olhar a Bolsa, né? Você não encontra nenhum ativo financeiro que tenha, nesses 2 últimos anos, um rendimento parecido com 62%, com 65%. E aí fica a diferença, né? Ou seja, o teu passivo foi corrigido por 65%, né? E o teu ativo, o ano passado a gente fez 17%, esse ano talvez a gente faça 7, 8%, então 22%. Né? Então fica uma diferença de 65%, grosso modo falando, para 22%. Essa é a origem do déficit. Por quê? Porque esses 2 anos, só para terminar, a distância entre o IGP e o IPCA é a mais alta dos últimos 26 anos. Quer dizer, desde o Plano Real, lá em 94, se você for medir a evolução anual do IGP, a evolução anual do IPCA, nunca teve uma proporção de magnitude tão significativa como a gente observou nos 2 últimos anos. Tá certo. E, Walter, então, já que o Jorge tocou nessa diferença entre IPCA e GPDI, eles são 2 índices de inflação, né? Por que eles têm, então, resultados tão discrepantes assim? O Jorge já explicou, mas só repetindo, isso é bastante importante, porque muita gente não conhece esse detalhe. Quer dizer, o IGP, como o Jorge também falou, foi criado lá na década de 40, né, do século passado. Né? Numa época em que não havia muito conhecimento ou tecnologia a respeito de como fazer índices de inflação. Na época havia uma ideia de que um índice misto, que misturasse preços no atacado com preços no varejo, com preços da construção civil, ele representaria mais ou menos a evolução dos preços do PIB, de toda a economia. Tá? Era um conceito, como o Jorge também citou, inédito, ninguém fazia isso no mundo, mas aqui criou-se essa jabuticaba, além de outras jabuticabas que a gente tem. Né? E foi seguindo assim, e durante muito tempo, isso alguém pode falar, mas por que se usou tanto tempo IGP e nunca, né, teve uma diferença tão grande, né? E agora está tendo essa diferença tão grande e tal. Porque, resumindo muito, é uma história longa e complexa, mas resumindo muito, a economia brasileira era muito fechada até a década de 90. Né? O que significa isso? O volume de exportação e importação era muito pequeno em frente à economia. O Brasil era uma economia fechada. Os preços aqui variavam sem relação, sem correlação com os preços lá de fora. Então, se subia o preço do milho lá fora, nem sempre o preço do milho subia aqui. Né? Além disso, o câmbio tinha um controle, era controlado pelo governo. O câmbio não era livre e flutuante como é hoje. Isso ocorreu desde lá da década de 40 até começo da década de 90. Na década de 90 as coisas começaram a mudar. A economia começou a se abrir. Não é um processo rápido, é um processo lento e gradual. Né? Mais para frente, na década de 90, o câmbio começou a flutuar. Hoje o câmbio não é mais, alguns anos já o câmbio não é mais fixo. Ele flutua de acordo com oferta e demanda de moeda. Né? Ou seja, e com a abertura da economia, os nossos preços aqui começaram a refletir a evolução dos preços lá de fora, principalmente as commodities, que nós exportamos bastante, né? Como minério de ferro, como aço, como, enfim, soja, etc. Né? E vários outros. Né? Então, com esse crescimento, com esse aumento da abertura da economia, o que significa abertura da economia? Essa relação maior do Brasil com o mercado externo, né? Com aumento de importações e exportações, com o câmbio flutuante, o IGP, que tem como componente mais importante, 60% do índice, são preços no atacado, né? E que são afetados pelo câmbio, né? Acabam tendo a influência do câmbio.
o IGP começou a flutuar, né, ter o que a gente chama de volatilidade muito maior. Tá? E o IPCA já é um índice de preços ao consumidor que acompanha a cesta de bens de um certo número de famílias, de acordo com a renda dessas famílias. Então, você faz lá a pesquisa de quantas pessoas gastam em cada tipo de produto e serviço. Não é só produto, também inclui os serviços. Serviço é importante, né? Serviços são super importantes, escola, enfim, cabeleireiro, todos os serviços que você tem, né? Que o consumidor utiliza. Eles não estão o peso disso lá no IGP é muito pequenininho. Ele está num pedaço do IPC que está dentro, que significa que tem um peso de 30% do IGP. Na área no IPCA, não. Né? Nos índices de preços ao consumidor, de forma geral, serviços têm um peso muito importante. Alguma coisa em torno de 1/3 a 40% do peso desses índices. Então, vários índices começaram a ser produzidos ao longo dessa década de 50, 60, 70, 80, enfim, 90. O IPCA foi criado lá em 1985, já com uma metodologia de caráter internacional, uma metodologia que seguia padrões internacionais e tal. Então é um índice muito bem feito, muito bem calculado, etc. E por isso, por ser um índice de preços ao consumidor e por ter uma metodologia muito boa, equiparada às melhores aí no mundo, ele passou a ser o índice de inflação utilizado pelo Banco Central, por exemplo, né, para fixar meta de inflação, etc. E o IGP começou a flutuar, começou a se desgarrar, né, da evolução dos preços ao consumidor. Aquilo que no passado não acontecia, porque tinha esse isolamento da nossa economia e mais a fixação do câmbio, essa diferença começou a se ampliar. O que aconteceu, como o Jorge explicou, é que em 2020 e do primeiro semestre de 2021 essa diferença explodiu. Né, por causa de questões específicas, particularmente a pandemia e outros problemas que aconteceram na nossa economia. Nós tivemos um grande aumento de preços de commodities lá no mercado internacional, por causa da recuperação da China, etc., não importa, né? E a gente teve uma grande evolução do câmbio também. Então houve essa mudança, esse descasamento entre os índices. Agora, é importante colocar que quando a Vivest começou a falar de mudança do indexador, lá em 2010, não é isso, Jorge? O Jorge estava aqui já e liderou esse processo. Lá em 2010, a justificativa não era, né, de que o IGP era um índice ruim, e o IPCA ou o INPC, qualquer índice de preço do consumidor, era melhor. Isso é verdade, já era um índice ruim na época. Porém, a grande justificativa é o fato de que o governo não deixou de emitir títulos indexados ao IGP. Então, nós, naquela época, a diretoria, né, percebeu que os títulos que haviam em carteira indexados ao IGP iam começar a vencer e nós não íamos conseguir repor, né, eles não iam conseguir repor esses títulos. Na época, em 2010, isso foi colocado dessa forma, tem até cartilhas, né, que foram enviadas aos comitês gestores, etc., foram desenvolvidas e foram enviadas ao comitê gestores para essa discussão, mas infelizmente isso não foi aprovado na época pelo Conselho. Bom, o que se pensou na época o problema é muito lá longe, ainda temos muitos títulos indexados a IGP. Eu não sei exatamente a razão, não importa agora, mas não foi aprovado. No começo de 2018, muito antes de haver esse descolamento entre IPCA e IGP, essa explosão do IGP que aconteceu em 2020 e primeiro semestre de 2021, a diretoria voltou com a discussão, a proposta de trocar o indexador com a mesma justificativa daquela época de 2010, ou seja, não temos títulos, né, nós não temos ativos indexados ao IGP que possam casar, que possam fazer o casamento com o nosso passivo, com os benefícios que são reajustados pelo IGP. E
o vencimento dos títulos que nós tínhamos lá no passado já tinha aumentado, ou seja, o descasamento já tinha aumentado. Só que em abril de 2021, esse descasamento ia ter uma grande mudança, ia ter um grande aumento. O descasamento ia se ampliar muito, porque iriam vencer a metade dos títulos indexados EGP que nós tínhamos na época. Tá? Isso foi a discussão iniciada no início de 2018, antes de a gente saber o que aconteceria em 2020. Ninguém aqui tem bola de cristal para saber isso. O que aconteceu é que a discussão ela se alongou muito nos comitês gestores, se alongou no conselho, etc. Depois, só 2 planos aprovaram a mudança do indexador, que foi o plano da EMAI e o plano dos funcionários da fundação, da própria fundação. Foram para a Previc demorou 1 ano para aprovar essa mudança do indexador, né? E os demais planos não mudaram, e aí todos esses planos tiveram o efeito que o Jorge acabou de explicar aqui, de um IGP subindo enormemente em relação a todos os índices de preço ao consumidor, inclusive IPCA, e gerando esse déficit que nós vimos. Então foi bom você explicar isso, porque a gente vê muitos participantes dizendo, não, agora que eles estão querendo mudar, porque agora que tem realmente essa diferença imensa entre um índice e outro. E não, né, Jorge? Isso é uma coisa aí que já está de muitos anos atrás, já foi levada, inclusive, aos órgãos de governança, né? Essa mudança do indexador. Sim. A primeira iniciativa nesse sentido foi em 2009, 2010. E por que isso? Porque em 2008, o Tesouro Nacional, ele publica todo final de ano um negócio chamado PAF, é o Plano Anual de Financiamento. Então ele indica ali como é que ele vai financiar o Tesouro. Então, meu objetivo é vender tanto desse título, tanto daquele título, tanto do outro título. É um guia do que ele pretende fazer no ano seguinte. Em 2008, se a gente pegar esse documento, ele avisa, fala assim, não vou mais emitir notas do Tesouro Nacional da série C, que é a série que é atrelada à variação do GPM. Aquela que a gente chama NTNC para o participante. NTNC é o apelido. Né? E não emitirei mais as notas do Tesouro Nacional da série D, que é atrelada à variação do dólar. Então ele anunciou que não ia fazer isso mais. Aí já acendeu a luz vermelha da equipe de investimento. Aí, claramente, nós falamos, bom, agora daqui para frente nós vamos ter um problema, porque o nosso passivo, né, é indexado a EGP, e você não vai ter ativo atrelado a EGP. No longo prazo isso vai gerar problema, tá certo? Quando a gente fez essas apresentações em 2010, chegamos a fazer em 2009, 2010, nós ainda tínhamos muitos papéis atrelados à variação do IGP, muitas NTNCs, né? Tinha NTNC que ia vencer em 2011, depois tinha NTNC que ia vencer em 2017, depois tinha que ia vencer em 2021 e a 31. E o que aconteceu é que o tempo passou, claro, e foi vencendo, né? Chega 2011, vence a 2011. Chega 2017, vence a 2017. Chegou 2021, 1º de abril, venceu a 21. Né? Sendo que o montante da última foi absolutamente extraordinário, em termos de magnitude. Foram 10 bilhões 132 milhões de reais. Né? Quase 1/3 do montante total de investimento, que tiveram que ser reinvestidos. Mas isso se chama na literatura risco de reinvestimento. Né? E por que se chama risco de reinvestimento? Porque você não tem ativo atrelado à variação do IGP. Então nós compramos papéis atrelados à variação do IPCA, investimos muito no exterior, praticamente 1/4 do que não foi recebido foi investido no exterior, compramos bolsa local, né? Mas, de novo, aquilo que se chama casamento entre ativo e passivo em termos de indexador, não é possível ser feito mais. E quando ocorre uma diferença, como ocorreu em 2020 e como está ocorrendo em 2021, e vamos torcer para que não ocorra em 2022, mas existe uma chance desse processo se repetir em 2022, você tem esse tipo de resultado, que é um resultado negativo porque você não consegue, né, perseguir
metas, como 32% ano passado, como 25% esse ano. A gente ainda tem um pouquinho, né, dessas NPNCs. Temos. Quanto a gente tem? Hoje, no consolidado da Fundação, aproximadamente uns 33%. Aí eu vou fazer a pergunta de leigo, que, né, muita gente faz. Ainda tem um pouco, então por que não pode esperar para mudar só quando vencer isso? Não dá, né, Jorge? Tem que pensar lá na frente. Não dá porque o que acontece? Você tem 33%, mas você tem que fazer o reinvestimento, né? Então, pensa o seguinte, pensa ao lado do passivo, teu passivo é 100, né? Tem 100 aqui que você tem que honrar. E do lado de ativo, esse 100 aqui, todo ele vai funcionar, vai estar atrelado à variação do IGP, certo? E o que você tem do lado do ativo, que é o outro lado esquerdo, né? Você só tem 33 que varia com o IGP. Então você tem uma diferença de 67% que estão em outros ativos, né? Alguns em bolsa, outros estão atrelados à variação do IPCA. Quanto mais a diferença entre IPCA e IGP se manifesta, né? Como aconteceu em 2020 e 2021, maior fica essa diferença entre o teu ativo e passivo. É por isso que independente, não dá para esperar, na hora que tiver acabado tudo, então a gente vai trocar. Só que aí, são 10 anos, você pode passar 10 anos sofrendo por conta da diferença entre ativo e passivo. E aumentando o déficit, né? E eventualmente aumentando o déficit. Walter, você chegou a falar ali de aprovação na Previc, de 2 planos. Explica um pouquinho para a gente como é que está esse portfólio, né? Que planos a gente ainda tem atrelados a GPDI, o que a gente já conseguiu mudar, como é que está essa perspectiva? Sim. Os 2 planos que tiveram aprovação no Comitê Gestor e que foram levados à Previc e que foram aprovados, para os quais foi mudado, né? Foi aprovada a mudança do indexador, foram o plano da EMAI, o PSAP-EMAI, e o PAP Fundação, que é o plano dos funcionários da Fundação. Tá? Apenas esses 2. Todos os demais planos, a não ser o CD, claro que não tem indexação, os planos CDs não têm indexação, mas para todos os demais planos, né, o BSPS, BD, CV, né, a indexação é pelo IGP. Ainda é pelo IGP. O que aconteceu foi o seguinte... eu disse, a Previc demorou 1 ano para aprovar esses 2 planos, enfim, razões dela que não nos cabe discutir aqui. Foi um prazo bastante longo. Mas, quando ela aprovou, essa aprovação aconteceu junto com a divulgação da resolução do CNPC número 40. Essa resolução é muito importante. O CNPC é o órgão regulador dos fundos de pensão, né? Ele é formado por órgãos do governo, do Ministério da Economia, da Previc, e tem também participação de entidades de fora, como a ANAPAR, como a ABRAP, e também uma entidade, e também o representante das empresas que fazem o patrocínio de fundos, de planos. O CNPC, quando divulgou essa resolução número 40, essa resolução diz o seguinte: primeiro, assim, tem várias coisas, mas o mais importante, primeiro, a resolução diz que os planos de assistidos podem ter mudança de indexador. Ou seja, não há direito adquirido sobre o indexador, sobre o índice. O direito adquirido, que está lá na Lei 109, é o direito adquirido à correção monetária do benefício. O que significa a correção monetária do benefício? A recomposição do poder de compra do benefício, para que o assistido não perca poder de compra, né, da sua aposentadoria. Esse é um direito adquirido. Agora, o índice que vai ser utilizado para fazer essa correção depende, varia com as condições econômicas, varia com a época. Assim é que uma grande parte, né, dos fundos de pensão que tinham IGP lá no passado, ou outros indexadores, até TR já teve no passado, mudaram para índices de preço ao consumidor ao longo desses últimos anos, né? Hoje, ou melhor, dados da Previc de dezembro de 2020, apenas 7% do total de benefícios pagos pelas entidades fechadas de previdência complementar são reajustados por IGP ou IGPM, que é mais ou menos a mesma coisa. Somos um dos últimos, é isso? 7% apenas. E desses 7%,
a Vivest representa mais de 50% desse total. Ou seja, nós somos uma grande exceção dentro do setor. Por quê? Porque, muito provavelmente, muito acertadamente, a área de investimentos da Vivest lá no passado comprou muitos títulos indexados ao IGP, o que deu essa tranquilidade para, né, o conselho e para os patrocinadores, etc., e para os participantes também, porque tinha um grande volume de títulos lá indexados ao IGP. Porém, esses títulos foram vencendo com o tempo, como o Jorge bem explicou aqui, né? E foi criando um descasamento cada vez maior entre a correção, né, a rentabilidade dos ativos e a correção dos benefícios. Essa situação. Então, sua pergunta quantos planos hoje ainda têm benefício registrado pelo IGP? Todos eles, menos, né, o plano da EMAI e o plano da própria fundação. E voltando à resolução número 40, a resolução número 40, além de dizer que o plano de assistidos poderia ter mudança do indexador, ou seja, reconheceu um fato que a Justiça já tinha reconhecido, o STJ já tinha dado essa decisão no passado de que o indexador não era um direito adquirido. Além disso, a resolução disse o seguinte: o indexador que for escolhido para fazer a correção dos benefícios, ele precisa atender 3 requisitos. O primeiro, ser um índice conhecido nacionalmente e tal. Tudo bem, isso todos são, né? Todos esses índices que a gente está falando aqui. Mas, segunda condição, precisa ser um índice de preço ao consumidor, que reflita realmente o poder de compra, né? Reflita a cesta de bens, digamos assim, né? Dos consumidores, que são os assistidos, pessoas físicas, né? E terceiro, seja um índice que possibilite o equilíbrio entre o ativo e o passivo da fundação. Ora, o IGP, por tudo isso que a gente falou aqui, ele não cumpre essas 2 últimas questões, os 2 requisitos últimos. Não é um índice ao consumidor, ele é um índice híbrido, como a gente falou, que tem, na verdade, 70% dele são outros preços, preço no atacado ou da construção civil apenas, né? E a segunda condição, que ele não favorece o equilíbrio entre ativo e passivo, porque, como o Jorge bem explicou, não existe mais títulos emitidos pelo governo, por exemplo, e nem por empresas, né, emitidos com indexação ao IGP. Essa é a história. O participante deve estar pensando assim, né, Walter? Individualmente. Poxa, vão trocar ali um índice que me dá 30% de aumento na minha aposentadoria por um outro que dá um aumento muito menor. Eu estou tendo uma perda. Mas essa perda, no longo prazo, para a coletividade, ela é muito maior. Eu queria que você explicasse isso. Essa visão que muita gente tem, infelizmente propagada aí nas redes sociais e tal, é uma visão de curtíssimo prazo, né? E que está olhando só o que está acontecendo agora recentemente. E está olhando só um lado, quer dizer, o benefício que os assistidos tiveram com esses reajustes tão altos, da ordem de 24% no ano passado, da ordem de, para quem recebeu o reajuste em junho, foi, se não me engano, 36%. Tá? Então, e está olhando essa situação específica só do lado aqui do participante, do lado do assistido, né? Agora, se você tiver uma visão de pouco mais a longo prazo, você verifica o seguinte: uma diferença tão grande em relação aos índices de inflação de preço ao consumidor com aquilo que você, né, o benefício foi reajustado, não vai ter nenhum efeito, não vai ter nenhuma consequência, né? A vida não é assim tão simples, a vida não é tão fácil, né? O que acontece? Primeiro, essa visão, como eu disse, é de curto prazo, e essa diferença de índices, essa possibilidade de gerar déficits ao longo do tempo, isso afeta, né? Isso atinge, isso pode gerar uma instabilidade e atingir a sustentabilidade no longo prazo da fundação, porque alguém vai ter que pagar esse déficit, tá certo? Quem vai pagar? No caso do BSPS, as patrocinadoras pagam, tudo bem, e isso acontece, isso é muito ressaltado aí pelas redes sociais. Se o patrocinador paga, qual é o problema? O patrocinador pode não querer mais pagar. Ele pode achar que isso é um risco muito alto, esse risco está aumentando,
e, de repente, ele tomar uma atitude mais drástica. Aquilo que parecia uma possibilidade muito remota e que nós vimos em redes sociais, gente dizendo o seguinte, não vai ter retirada de patrocínio porque é muito caro ou porque é muito difícil, é complicado em termos legais. Acabou de acontecer com a Enel, né? Em agosto ela pediu retirada de patrocínio do Dopzap Eletropaulo. Ela está mantendo o plano CD aqui na Vivest, mas ela fez essa retirada. Então, esse risco que parecia remoto, que parecia muito difícil, ele acabou de se materializar. Será que as pessoas não veem que essa diferença, esse ganho, né, no benefício que aconteceu no curto prazo, pode ter um efeito muito negativo no médio e longo prazo? Eu acho que esse evento da Enel está demonstrando isso, né? No caso do BD e do CV, só para lembrar, aí, no caso do BD e do CV, os déficits que por acaso forem gerados, né, ou quando são gerados, eles são bancados tanto pelo patrocinador como pelos participantes assistidos. Tá? E nesses casos, né, os planos de equacionamento que vão exigir um pagamento adicional dos participantes, dos assistidos que têm plano BD e CV, e que optaram, no caso do CV, pela renda vitalícia, esses equacionamentos vão começar a ser pagos agora, em 2022. O plano de equacionamento está sendo fechado agora pela Fundação e os pagamentos extraordinários vão ser feitos a partir de 2022. E como disse o Jorge, que provavelmente esse ano nós vamos ter um outro déficit em função dessa explosão do IGP no primeiro semestre e também, infelizmente, de um mercado que está muito negativo nesse ano, está muito difícil, né? Esse déficit gerado esse ano vai causar um plano de equacionamento em 2022, até o final de 2022, que vai se acumular com esses pagamentos extraordinários já pagos em 2022 e que vão ser pagos em 2023. Ou seja, voltando ao começo da sua pergunta, quando o participante, o assistido diz, poxa, mas agora que eu tive essa vantagem, por que eu vou trocar esse indexador? Né? Seguinte, você já teve a vantagem, você já recebeu e ninguém vai tirar isso de você. Agora, garanta esse valor daqui para frente, né? Mantendo a indexação pelo IPCA, né? Que é o índice de preço ao consumidor, e evite que novas ocorrências desse problema gerem novas ocorrências de retirada de patrocínio, como aconteceu com a Enel. E você pode me perguntar, mas foi o índice que causou a retirada de patrocínio da Enel? Eu não sei, eu não respondo pela Enel. Agora, o fato é que a Enel, se nós tivéssemos em 2020 e 2021 uma indexação pelo IPCA, em vez do IGP, o déficit da Enel seria hoje da ordem de 1 bilhão e 700. Tá? Só que o déficit da Enel hoje está em 4 bilhões e quase 4 bilhões e 900. Só pelo efeito da diferença do IGP com o IPCA. Então, alguma influência deve ter tido, tá certo? Então, é isso. Então, eu não posso responder, como eu falei, pela Enel, não sei, mas quem tem que responder pela Enel é a própria Enel, mas tudo leva a crer que esse fato, esse aumento tão grande do déficit que ela teve que assumir no BSPS, deve ter sido um fator muito importante nessa tomada de decisão da Enel. Você falou que BSPS não paga, né? Realmente, BSPS no déficit é a patrocinadora que cobre. Mas, assim, no total de nossos participantes, a maioria paga ou não paga no caso de déficit? A maioria dos nossos participantes não está só no BSPS. A maioria dos nossos participantes, eu acho que superior a 60% dos nossos participantes, ou está no BSPS BD e CV, ou está no BSPS IBD, ou está só em BD e CV, ou até só no CV. Ou seja, a maioria dos participantes vai pagar, sim, esse déficit acumulado em 2020 e 2021 e provavelmente 2022. Paga pelo menos que seja, né, um pedaço ali do que tem no plano, né? Pelo menos por um pedaço vai pagar. E importante colocar, déficit gera déficit, porque na hora que você cria um descasamento, um desbalanceamento muito grande entre ativo e passivo, você precisa de um rendimento muito maior do ativo para poder compensar
o rendimento do passivo, ou a correção do passivo. Então, a maioria das pessoas, sim, vai pagar, pelo menos em parte, esse déficit ocorrido em 2020 e 2021. Então, Walter, assim, essa troca de indexador, então, não é uma questão de escolha, né? É uma necessidade, pelo que a gente está vendo aí. É uma necessidade técnica, uma necessidade financeira e, digo mais, uma necessidade legal, porque a resolução número 40 disse que o índice de reajuste dos benefícios deve atender a alguns requisitos que eu já citei aqui. E como o IGP não atende esses requisitos, né, se a entidade não levar à frente um processo de troca do indexador, eu não sei se a administração, o conselho, sei lá, da entidade não possa ser um dia responsabilizado pelo déficit ocorrido. Seria um dever de vocês como dirigentes fazerem essa mudança. não é uma opinião minha, não é minha opinião, é uma opinião do escritório Matos Filho, que fez um parecer legal, né, para a Vivest, relativo à resolução número 40, parecer esse que foi divulgado no nosso portal, na íntegra, né, e está lá para quem quiser ler e entender o problema com a profundidade devida. Agora, resumidamente, como é que é o processo a partir de agora, né? Vão ter votações, vão ter apreciações, como é que a governança da Vivest vai analisar isso? A resolução 40 deu um prazo de 180 dias para que houvesse uma divulgação e discussão dessa questão nos órgãos de governança. A diretoria pediu ao Conselho autorização para iniciar essa discussão nos comitês gestores no dia 1 de junho deste ano. Logo, esses 180 dias de prazo vencem em 1 de dezembro. Esse trabalho essa conversa que nós estamos tendo aqui para esclarecer os nossos participantes, assistidos, faz parte de todo um esforço que a Vivest tem feito para divulgar o assunto. Nós divulgamos, como eu falei, 3 estudos, aliás, eu falei só de um estudo, vou falar dos outros 2, além do estudo relativo à resolução número 40, que é um estudo jurídico, nós divulgamos um estudo atuarial, também feito pela Mercer, pela consultoria Mercer, divulgamos um estudo econômico sobre os índices IGP e IPCA, explicando aqui um pouco daquilo que a gente falou, pela MCM, né? Esse estudo foi assinado pelo economista José Júlio Sena. Nós divulgamos esses estudos lá no comecinho de junho no nosso portal, mandamos para todos os comitês gestores e estamos esperando essa discussão dos comitês gestores. Ontem eu mandei novamente uma carta para todos os presidentes dos comitês gestores dizendo o seguinte: o prazo de 180 dias dado pela resolução 40 vence no dia 1 de dezembro. Estamos aqui à disposição para discutir, para conversar. Os estudos estão aí, mandei de novo os estudos, inclusive, né? E nós fizemos no nosso portal uma sessão de perguntas e respostas a respeito do assunto. Nós temos divulgado boletins, nós estamos fazendo lives, nós estamos fazendo, enfim, fazendo todo um esforço no sentido de provocar a discussão, mas uma discussão técnica, uma discussão com base técnica, com argumentos, e não simplesmente uma manifestação de vontade. Né? Eu não quero índice, eu não gosto, não é assim que funciona. A vida é muito mais complexa do que isso. Então, para finalizar, né, queria que vocês dois deixassem aí uma mensagem. Que mensagem vocês gostariam de deixar para os participantes em relação a essa troca de indexador? Jorge, por favor. Entender que a troca do indexador ele é essencial para a sustentabilidade e para a perenidade do plano no longo prazo. Esse é o ponto central. O ponto central não é quem ganha, quem perde, né? Na verdade, quem ganha é o plano, porque ele ganha sustentação no longo prazo. Todo plano, todo fundo de pensão, ele tem o objetivo de pagar benefícios em prazos muito longos. É portanto que ele tem objetivo de longo prazo. E é por isso que a questão da perenidade é fundamental. A não troca do indexador coloca em risco a sustentabilidade do plano no longo prazo. Esse é o ponto central. Tá certo. Walter. Acho que só reforçar isso que o Jorge está falando. Sustentabilidade. Nós estamos falando aqui do equilíbrio do plano no longo prazo, para que o plano consiga pagar os benefícios
para os assistidos, enfim, cumprir a sua missão. Agora, se nós não temos, se a sustentabilidade do plano no longo prazo é afetada, se nós abalarmos essa sustentabilidade do plano, que até hoje foi tão boa, foi tão, né, até foi tão, teve um rendimento, como você falou no início, tão bom, né, ao longo de todos esses anos, melhor do que a grande maioria de todas as fundações, melhor do que muitos produtos no mercado, etc., para que a gente continue cumprindo o nosso dever, cumprindo a nossa obrigação, a gente precisa dessa sustentabilidade. E é isso que nós estamos falando para os participantes, e particularmente agora para os comitês gestores que precisam discutir essa questão. Vamos enfrentar essa questão. Vamos enfrentá-la seriamente, vamos enfrentá-la não com viés político, não com uma discussão política, né? Uma discussão séria do nosso plano e da sua sustentabilidade no longo prazo. Isso que o Jorge falou, esse horizonte, essa visão de sustentabilidade, essa visão de longo prazo é essencial num produto, né, num benefício que é o benefício de longo prazo. Então, sustentabilidade é a palavra da vez. Sustentabilidade é a palavra. Obrigada, Jorge, por ter explicado para o participante essa diferença, essa necessidade de troca do indexador. Obrigada, Walter, mais uma vez, pela participação também. E se você tiver dúvidas sobre troca de indexador, vai lá no nosso portal. A gente tem um espaço dedicado a esse assunto, www.viveste.com.br. Até a próxima.